Oi, boa tarde. Eu sou a Cristina, eu sou cardiologista da Maternidade Carmela Dutra e fui convidada pelo pessoal do Banco de Leite para falar um pouquinho sobre a minha experiência de amamentação. Então, eu sou mãe do Miguel, que tem 3 anos, e do Pedro, que vai fazer 1 aninho na semana que vem. O Miguel, quando nasceu, ele foi para a UTI neonatal por taquipneia transitória. Então, eu não peguei ele no colo quando ele nasceu, fui pegar ele no colo pela primeira vez dentro da UTI. Foi uma coisa assim muito que eu fiquei muito chateada na época. E quando me deram o Miguel, me disseram: "Ah, ele tem que mamar". E aí, né, eu falei: "Filho, agora é a gente". E foi ali numa cadeira de plástico dentro da UTI, sem aquele romance todo, que ele mamou pela primeira vez e mamou 1 hora e meia. E o Miguel, assim, ele foi super tranquilo a nossa adaptação, ele mamava 45 minutos, 50 minutos, de 2 em 2 horas, não tive muito sossego, assim, e inclusive para dormir ele sempre foi muito ruim. E aí eu escutava sempre: "Ah, isso é fome, ele acorda porque ele tá com fome", enfim, mas eu fiquei firme, ele mamou exclusivo até os 6 meses, mas eu voltei a trabalhar quando ele tinha 3 meses e meio. E o mais difícil para mim foi isso, foi o retorno ao trabalho, porque eu acho que existe também uma pressão muito grande, da sociedade em geral, do mercado de trabalho, e com os médicos não é diferente, talvez seja até pior, para que a gente volte ao trabalho e trabalhe como se não tivesse filhos. Então, eu acho que, assim, para mim o mais difícil foi isso, assim, eu voltei a trabalhar com o coração na mão, achando que ele ia mamar na mamadeira e não ia mais querer saber do peito, ia desmamar rapidinho. Então eu voltei, eu levava a bombinha de amamentação, para tirar leite, né, bombinha de tirar leite, levava o gelo para trazer o leite congelado para ele, deixava o meu leite congelando no freezer do trabalho, depois pegava na bolsa térmica, trazia para casa. E aí, durante a tarde, enquanto eu estava trabalhando, ele tomava o leite na mamadeira que a babá dava. Mas eu tinha muito medo que ele fosse desmamar. E aí, né, ele mamou até 1 ano e 8 meses, até eu descobrir que estava grávida do segundo filho, que é o Pedro. Daí o Pedro, também, o Pedro foi bem diferente, assim, o parto dele, a cesárea dele foi linda, a gente teve a nossa golden hour, a cesárea nem tinha terminado, ele ainda estava no meu peito, já estava mamando, ficou comigo o tempo inteiro, tivemos alta com 24 horas pós-operatório, foi muito tranquilo, acho que a segunda vez foi bem mais fácil, a gente também fica mais tranquila, não que não sinta dor, sabe, acho que dói o início, assim, a adaptação é meio complicada, mas quanto mais informação, mais experiência a gente tem, é melhor. Uma coisa que me ajudou muito também no Miguel foi que eu tinha várias amigas que tinham filhos naquela mesma semana, na mesma época, e a gente ia trocando ideia sobre amamentação, o que fazer com o peito engurgitado, com as fissuras, o que que era melhor, de estratégia. Uma amiga teve mastite, diga: olha, cuida isso, cuida aquilo. E mesmo sendo médica, acho que isso não foi de grande serventia para mim nesse momento. Eu acho que é muito bom a gente se cercar de pessoas que tenham bastante informação, sabe, nesse momento, e que te deem apoio. Eu escutei de muitas pessoas que meus filhos acordavam à noite porque sentiam fome, que se eu desse uma mamadeira com fórmula isso não ia acontecer, é, que era só dar uma mamadeira e que ele ia se interessar pela mamadeira porque era mais fácil de mamar e ia querer largar o peito. E comigo não foi bem assim. O Pedro mama até hoje no peito, nunca aceitou que eu desse mamadeira para ele, não pegou bico. Para aceitar a fórmula foi um horror. Eu comprei 4 leites diferentes, porque eu não dava conta de tanto que ele mamava enquanto eu estava fora trabalhando. Ele mamava 2 mamadeiras de 180 ml e eu tirava e não dava conta e ficava preocupada que talvez fosse faltar leite para ele enquanto eu estivesse no trabalho, então eu queria ter uma lata de alguma coisa que ele pegasse em casa e foi bem difícil assim essa readaptação. E mesmo sendo uma pessoa privilegiada, com babá, com uma escala de trabalho flexível, enfim,
eu tive todas essas dificuldades. Então, eu fico imaginando como deve ser para quem tem uma carteira assinada, tem que bater ponto, tem que cumprir uma carga horária de trabalho de 8, às vezes 12 horas, né? Fazer plantão de 24 horas, como eu fazia antes. Tem muitas técnicas de enfermagem, enfermeiras, pessoas que trabalham em hospital, às vezes no administrativo, que tem essa jornada de trabalho e que não tem esse apoio que eu tive para conseguir manter a amamentação. Então, eu acho que é muito utópico, assim, para muitas pessoas a gente falar de amamentação exclusiva até os 6 meses, quando a gente tem uma legislação que prevê uma licença maternidade de 4 meses, e depois até os 6 meses tu tem 1 hora de trabalho, né, que tu pode utilizar para amamentar a criança. Numa cidade como Florianópolis, em 1 hora tu nem chegou em casa ainda. Então, acho que isso, assim, foi a minha maior dificuldade com a amamentação, não foi com o neném em si, sabe? Foi como me readaptar para conseguir manter a amamentação e, ao mesmo tempo, manter o trabalho. Então, acho que é isso, assim. Eu queria agradecer pelo convite para contar a minha experiência. E caso alguém tenha alguma dúvida ou queira trocar uma ideia comigo, fico à disposição.